Atos, capítulo de número 12. Eu quero dar um recado aos amigos que estão me assistindo aí agora, que eu vou dar aqui algumas datas, tá? Mas que o dia que entrar esse programa, já vai provavelmente ter passado essas datas. Então, não é uma campanha para você, bom, eu vou na campanha, não. Já é passada, mas é que eu tenho que dar o recado por causa dos irmãos que aqui estão. Acharam Atos aí, irmãos, capítulo 12? Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Vamos por parte para você poder entender isso aqui. Eu tenho batido, irmãos, e me perguntaram, até foi uma pergunta da própria Wanda, e eu não soube responder. Mas eu tenho falado muito de família aqui na igreja. Amém, Jesus? Vira e mexe, eu vou lá não sei aonde, prego não sei o que, volto, família. Faço outra pregação aqui para vocês, vira e mexe, volto, batendo na mesma tecla, chamada-se família. Nessa época do rei Herodes, e o Herodes aqui, ele, se pegar ele de lá e trazer ele para o século 21 aqui, é exatamente aquilo que o diabo faz na vida de um filho de Deus. A Bíblia diz aqui, porque no mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Bom, o que é que mudou de lá para cá? Absolutamente nada. O diabo continua lançando mão de alguns, e eu sempre falei para vocês, que Satanás, ele não quer o povo que está lá fora, já alguns não obedecem, fazem a vontade dele, se curvam diante dele, ele quer o povo que é de Deus, ele quer aquele homem, ele quer aquela mulher, ele quer aquela família que verdadeiramente obedece a Deus. E ele tem lançado mão, irmãos, de alguma maneira, alguma coisinha aqui e outra lá, mas ele tem lançado mão para maltratar, para destruir, que a Bíblia diz para matar, roubar e destruir. Amém, Jesus? Às vezes o caso não é nem com você, mas eu sempre digo que não é possível você ver um familiar seu, e eu não vou falar os mais distantes, estou falando aqueles bem próximos à sua pessoa. É impossível você ver um familiar seu sofrendo e que você não venha passar uma tristeza ou ter um sofrimento até por tabela. Então ele continua lançando mão. Se ele chegar e não encontrar uma porta aberta sobre a sua vida, e eu já te falei que uma corda esticada, ela arrebenta em que parte, igreja? Então é do lado mais fraco. E às vezes o lado mais fraco é o teu filho, é a tua filha, é o teu marido, é o teu pai, está sendo a sua mãe o lado mais fraco, o seu irmão, alguém ali do seu convívio, certo? E ele vem para trazer verdadeiramente o quê? Essa destruição. A Bíblia diz que o rei Herodes, ele lançava a mão para fazer o quê? Para maltratar. Versículo 2. E matou a espada Tiago, irmão de João. Isso aqui é terrível. E ele continua, irmãos, e vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo, depois da Páscoa. O Herodes, ele viu que quando ele matou o Tiago, aquele povo que se dizia ser o povo de Deus, ficou meio uriçado. Pô, que legal, porque tinha alguns que eram contra, alguns, a grande maioria. O que ele fez? Ele mandou prender Pedro. Você pega o Pedro e prende ele. E colocou Pedro numa prisão, irmãos, com 4, diz a Bíblia, quaternos de soldado. Quer dizer, eram 4 grupos de soldados, e cada grupo desses 4 tinha 4 homens. Só
para olhar a Pedro. Mais nada. Ele disse, olha, guarda ele aí, vigia ele, porque nós vamos levá-lo lá. Ele queria, de alguma forma, trazer a destruição. Versículo 5, Pedro, porém, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém, Jesus? Então vamos de novo, versículo 5. Pedro era guardado na prisão. Quer dizer, Pedro estava na prisão. Pode ser que o seu parente esteja em alguma prisão. Prisão de vícios, prisão de adultério, de prostituição, prisão, sei lá, de pensamentos ruins, prisão de doença, prisão desviado, afastado de Deus, ou quem sabe, irmãos, vivendo até uma vida fria, gelada diante de Deus. Ele estava na prisão, Pedro estava lá. Só que a Bíblia diz aqui no 5, que a igreja fazia o que está escrito aí na tua Bíblia, irmãos? O quê? Não, antes da oração deve ter alguma coisa escrita aí, não tem não? Então vamos de novo, a igreja fazia o quê, irmãos? Contínua oração. Não era uma oração como muitas vezes as pessoas fazem. Faz a oração aqui hoje, aí amanhã eu esqueci, mas depois da manhã eu lembrei. Eu oro, aí eu esqueço mais 2 vezes, oro mais 4, esqueço uma semana inteira, oro mais 1 ou 2 dias, passo um mês me esquecendo, e o diabo só vai aproveitando dessas falhas. Pedro estava preso? Estava. Mas a igreja, e no caso da sua família, a igreja é você. Amém, Jesus? Faziam contínuas, não era uma aqui, outra lá, outra do lado de cá, contínuas orações pelo Pedro que estava lá. Não foi uma única oração. Eu já te falei que família, irmãos, é algo a ser guardado. É pedra preciosa a ser guardada. E que a maioria não tem feito isso. Bom, eu estou na igreja, eu estou bem, eu estou tranquilo, a minha vida está indo bem, os outros, o problema é deles. Não, o problema é seu. A sua família não é problema de ninguém mais, é seu. Quando Deus te chamou, Ele contava com você. Não dá para você pegar a tua família e colocá-la na mão de alguém e falar, ó, é responsabilidade tua. Não, espiritualmente é tua responsabilidade. A igreja não descuidou de fazer oração por Pedro, irmãos. A igreja não foi lá, fez uma oração, meia oração, 3 orações. Não, ela fazia contínuas orações. E eu te pergunto, será que você tem feito contínuas orações por aquele seu familiar que está perdido, oprimido, desgraçado na vida, cheio de vício, traficando, matando, prostituindo, adulterando? Será que você tem feito isso? Ah, pastor, eu oro. Ah, irmãos, mas orar só não basta. Tem que ser mais. Se você fosse num médico hoje e tivesse uma infecção, um exemplo, e ele te desse lá um antibiótico para você tomar, e dissesse para você, olha, volta daqui a 15 dias que eu quero ver como é que você está. Você toma e volta daqui a 15 dias, não está muito bem. Você sabe o que o médico faria, irmãos? Provavelmente aumentaria a dose para você. Você tem que aumentar a dose de oração na tua vida por aquele familiar. Você tem que investir, mas investir de uma maneira tão grande, irmãos, que não vai dar tempo para o inferno pensar. Porque por enquanto ele está pensando, por isso é que teu familiar está na situação que ele está, porque você deu brecha. Pastor, mas aquela pessoa faz o erro e eu que sou o culpado? Pois é, meu irmão. Você já ouviu aquele ditado, papagaio come milho, periquito é que leva fama? É exatamente isso. Em algum momento você deu brecha. Eu já te falei, a Bíblia diz o seguinte, maldição sem causa, o que acontece?
Vou perguntar mais uma vez, irmãos. Maldição sem causa o que, igreja? Então, se você sabe, por favor, fale alto. Amém, Jesus? Participe das minhas reuniões. Mais uma vez eu vou te pedir isso. Tá certo? Bênção sem causa também não se cumpre. A maldição, se ela vier na tua vida e não encontrar uma brecha, uma porta aberta, ela não pode entrar. A bênção de Deus é a mesma coisa. Tem que ter um porquê para ela chegar na tua vida. Em alguma área, você deu brecha lá, irmãos. O diabo entrou. Falar, é um descuido que você teve com um ente querido seu. Um descuido. Certo? E a pessoa hoje está sofrendo o que ela está sofrendo. Ah, pastor, mas desse jeito eu já não sei mais. Não, você sabe. Estou te dando essa oportunidade. É de buscar. Eu estou te mostrando na Bíblia que Pedro estava preso, colocaram 16 soldados em volta dele para guardar uma única pessoa. Mas a Bíblia diz que a igreja fazia, o que a igreja? Contínuas orações por Pedro. E o que é que resolveu essas contínuas orações? Versículo 6. E quando Herodes estava para fazer comparecer na mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado, com cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Não bastou colocar 16 soldados diante dele. Pegaram dois soldados e acorrentaram Pedro a esses dois soldados. Mais ou menos assim, para você entender. Esse braço aqui tinha uma corrente grudada no braço do soldado. Esse aqui, outra corrente grudada no outro braço do soldado. Quer dizer, escapar como? Sair como? Esse seu familiar, como é que ele ou ela sai da situação que ele se encontra hoje, meu irmão, se essa pessoa não tem força espiritual nela? Hein? Como é que vai acontecer a bênção? E eu vivo te falando isso aqui na igreja, mas só para te alertar mais uma vez. Tem gente da sua casa, do seu sangue, da sua família, que se você, porventura hoje, dissesse assim, olha, chega, não quero saber mais, já fiz e tal, eu não vou mais buscar por essa pessoa, esse ser estaria condenado ao sofrimento eterno, porque essa pessoa não tem forças espirituais nela para sair da situação onde o diabo a colocou, irmãos. Você deveria ser a alavanca dela, meu irmão, através do poder de Deus, juntamente com Jesus. Você deveria reunir a sua família, ou então, pastor, ninguém lá quer, não quer? Quem é que quer? Ah, é um ou outro. Então pega esse um ou outro e diz, vamos, me ajuda em oração. Pastor, não tem ninguém da minha casa que seja de Jesus, só eu. Faça a diferença então. Amém, Jesus? Faça a diferença. Como é que uma pessoa com 16 soldados e amarrado em mais 2, como é que escapa daquilo ali? Ele virou Superman. Eu acho que nem assim conseguiria, irmãos. Não daria. Versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse o anjo, cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse mais, lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava lhe sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. Digam graças a Deus. Por que o milagre aconteceu? Porque tinha alguém orando, tinha alguém buscando.
Amém, Jesus? Tinha alguém que estava diante de Deus, buscando por aquela vida, por aquela alma. E às vezes, o que você faz é reclamar do familiar, é reclamar que está não sei o quê, que já não adianta, já que não tem jeito mais, já tentei de tudo. Você pode até ter tentado de tudo, acredito. Você só não fez o que Deus mandou ainda na tua vida em relação àquela pessoa. Porque o dia que você fizer, vai acontecer. Amém, Jesus? Vai acontecer, irmãos. Vai. Pastor, eu tenho falado aqui na igreja constantemente. Esses dias, um irmão me procurou da igreja. O irmão tem uma filha, 14, 15 anos. Olha a idade, 14, 15 anos. O irmão sai para trabalhar, a mulher dele sai para trabalhar, a garota ficava em casa. Um dia ele está no trabalho dele, ligaram lá. Ah, o seu João está aí? Está aí. Chamaram, foram atender, ele foi atender, disse, ó, seu João, aqui é o Joaquim, seu vizinho. Tá? E é chato eu até falar para o senhor, mas eu tenho que falar para o senhor. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a 20ª vez que eu vejo isso. Quando o senhor sai para trabalhar, sua esposa sai para trabalhar, normalmente pelas 4 horas vem um rapaz na sua casa, entra e fica com a sua filha até 7, 8 horas da noite. Que facada. Mas esse homem, irmãos, há um ano e pouco atrás, fez uma reclamação para mim do filho, da filha, melhor dizendo. E eu disse para ele o seguinte, eu disse, irmão, o que você tem que fazer? Filho, vamos falar de filho. Você pega a rédea aqui dos dois lados e puxa, meu irmão, mas puxa! E ele tenta andar e você continua puxando. Ah, pastor, a gente hoje tem que falar, tem que falar, tem que falar. Eu já te falei que eu sempre tive uma regra minha. Eu falava uma, falava duas. A terceira eu nunca falei com o filho meu. Eu agia. Eu dava 2 avisos. A terceira vez era minha ação. Certo? Eu falei, o que está faltando para você é agir. É pegar Deus e levar para a tua casa. Eu falei para esse homem. É o que você precisa. Tem computador? Tem, pastor. Tem celular que entra na internet? Tem, pastor. Falei, toma tudo, irmão. Toma computador, notebook, toma celular, entendeu? Proíbe de assistir televisão por 2 meses. Ô, pastor, mas é isso? Quantas vezes eu fiz isso com o filho meu, irmãos? E não foi 1 e nem 2 vezes, não. Entendeu? Quantas vezes eu tomei atitudes com os meus filhos aqui, que eu não queria ter tomado, porque meu lado sentimental estava falando mais alto. Virava as costas para eles aqui, ia lá no quarto sozinho chorar. Mas não deixei nunca filho meu ver fraqueza minha, em hipótese alguma. Agora faz o que quer, vai aonde quer, toma a atitude que quer. Seja filho, eu estou te dando o exemplo desse senhor que me procurou, mas seja filho, seja lá quem for, meu irmão. Amém, Jesus? E eu pergunto para você, como é que tira essa vida de 14, 15 anos dessa situação? Como é que faz isso? Se não for através de oração, se não for através de busca, hein? Pastor, mas eu poderia... Então, você poderia ter ensinado lá atrás, irmãos, quando você foi avisado. E muitos de vocês já foram avisados. Certo? Então, lá atrás, seria, vamos falar assim para você entender, 10 orações. Depois que o caldo entornou, são 10.000 orações. E aí vai caber a você, se você vai desistir daquele que Deus declara que bendito é o fruto do teu ventre, bendita será a tua casa, tua família, teu cesto, tua amassadeira e tudo aquilo que é teu, se você vai jogar fora, ou se você vai investir na vida dessa pessoa, meu irmão. Cabe você
a decidir isso. Aquele povo não era nada de Pedro, nada. Mas disseram, não, vamos tirar ele da prisão. Não dá para entrar lá, não dá para fazer guerra contra o rei, não dá para pegar uma espada aqui, brigar com todo mundo, arrancar a cabeça, não dá. Mas tem uma coisa que dá, que nós conhecemos, é a oração, é o clamar a Deus, é o lembrar que você tem joelhos, meu irmão, e que pode ser dobrado, tá? Para interferir espiritualmente na vida daquela pessoa, para clamar a Deus por ela, para tirá-la daquele buraco, daquele sofrimento que ela está. Amém, Jesus? Mas cabe a você isso. Fizeram por Pedro? Fizeram, irmãos. A Bíblia diz que, lá no finalzinho, depois você continua lendo, Herodes chegou, fez ali uma indagação aos soldados e depois mandou castigá-los, porque ninguém sabia de Pedro. Milagre é assim, irmãos. Milagre acontece a hora que você não espera. O milagre, ele vem para a tua vida de uma maneira que você não está esperando, mas é o resultado das suas orações. E a sua casa precisa, sua família precisa. Já te falei, não sei se foi a semana passada, retrasada, quando é que foi que eu falei, mas eu lembro que eu falei isso aqui na igreja. Uma decisão errada tua hoje vai refletir na vida de um ente querido seu lá na frente, irmãos. Lá na frente vai refletir, e eu tenho falado isso para você aqui na igreja. Então é hora de você tomar uma posição. Eu sei que ter saúde é bom, é ótimo. Ter paz é bom, mas como é que você tem paz interior com um familiar seu totalmente na mão do cão? Como é que é ter paz aí, irmãos? Eu não consigo entender isso. Você marca uma reunião, vida financeira, vem até defunto na igreja. O cara que era membro da igreja, morreu faz 5 anos, ele vem para a igreja de novo. Dinheiro é bom? É bom, mas dinheiro não compra a vida de um ente querido seu. Dinheiro não dá para você ir lá e falar, Satanás, eu vou te pagar aqui 100 mil reais e vou levar meu filho embora, minha filha, minha mulher, meu marido, ou seja lá quem for. Não acontece isso. Mas a oração, ela muda, irmãos. Orar é invadir o impossível. Amém? Quando você ora, você mexe com o sobrenatural, e o sobrenatural é o mundo de Deus. A competência do sobrenatural, a competência pertence a Deus. A nossa parte é fazer o que Deus pede para ser feito, nada mais do que isso. E você vê que a nossa parte nunca é difícil. Nunca. Nós é que colocamos barreiras. Mas eu vou ficar orando quanto tempo? Mas faz quanto tempo que aquela vida está perdida? Faz quanto tempo que esse seu familiar está sofrendo na mão do cão, meu irmão? Tempo não interessa. O negócio é resgatar aquela vida, é tirar aquela pessoa de lá. O negócio é acontecer na nossa vida aquilo que é declarado. Tu e quem mais? E a tua casa, tua família, teu marido, tua esposa, teu pai, tua mãe, teus irmãos, teus filhos. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? É tomar a atitude que é certa. Eu falei para aquele irmão que eu estava te falando, eu não estou dizendo que você tem que deixar a sua família, ser mal com a sua família, para você abandonar, não, pelo amor de Deus. Eu sempre falei para vocês que saiu do céu, Deus aqui na terra é a nossa família. Família é ministério, meu irmão. Amém, Jesus? Família é ministério, é cuidar, é olhar, é observar, é estar junto, é ver o que está errado, o que não está acontecendo da maneira que deveria acontecer, e pegar essa situação e trazê-la à luz da palavra de Deus. Mas a maioria passa assim, batidão. Já orei, pastor, já orou? Será que se você tivesse numa condição extrema de necessidade, precisando de uma ajuda,
que você pode ter certeza, aquela pessoa lá, da sua família, tá passando o que está passando, embora a aparência é de que esteja gostando, mas não está não, a pessoa sofre com isso. Amém, Jesus? Todo ser humano sofre com o erro, irmãos. Não vai falar para mim que o erro é bom para esse, não, essa pessoa é muito aberta, não dá bola, não existe isso não. Todo ser humano sofre com erros na vida, todo, não tem esse nem aquele. E se você estivesse no lugar dessa pessoa, será que você gostaria de saber que aquele seu familiar declarou a seu respeito, já orei? Hein? Ou você acha que aquela pessoa que está totalmente fora do caminho de Deus vai dobrar joelho, vai orar, vai clamar a Deus, vai falar com Deus, só porque você disse para ela fazer isso? Não vai, meu irmão. A responsabilidade pesa nos seus ombros. Amém, Jesus? Pesa sobre você. Olha o peso que você tem na sua vida. Pesa sobre a tua vida. Então é hora de você tomar uma atitude. Dia 29, 30 e 31, 3 dias. Agora de agosto. 29, 30 e 31. Eu vou fazer esses 3 dias dedicado à família. À sua família. Ô pastor, é mais uma campanha. Se você acha que eu vou perder meu tempo, o meu tempo, de fazer mais uma campanha, fique na sua casa. Não precisa vir, porque mais uma vez eu vou te avisar, a sua família é sua. Eu faço pela minha, você faz pela sua. Amém, Jesus? E quando eu faço pela sua, eu apenas te dou um empurrão, certo? Te dou um empurrão, nada mais do que isso. Dia 29 é uma segunda-feira. Como todas as igrejas da graça, irmãos, de segunda-feira tem reunião de vida financeira, eu vou começar a primeira oração, porque é uma campanha de oração, com exceção na quarta-feira, que nós estamos entregando o pão e a água, porque já é uma campanha da igreja, tá? Eu vou orar pela sua vida financeira, mas a vida financeira da sua família. Não é só a sua vida financeira, é a vida financeira da sua família. Alguém vai perguntar, pastor, mas peraí, vida financeira da família, isso vai fazer diferença? Eu não sei como é que é o seu pensamento, irmãos. Eu vou te falar pelo meu. Combinado, pessoal? Eu vou viver até quantos anos? Uns 1.500, 1.600, você vai me aguentar vivo aqui ainda, né? Tem irmão que já está até desmanhando, é brincadeira, irmãos. Não sei. Mas eu faço a campanha, esse é o meu pensamento, pela vida financeira da minha família. Um dia, eu não vou estar mais aqui. Eu não vou existir mais. Mas quem é que vai ficar? Serão os meus descendentes. É filho, é neto, é bisneto, é tataraneto, e depois disso eu não sei mais o que vem. Mas eles vão continuar. Então eu plantando aqui, eu tenho a certeza que eles vão colher lá na frente em nome do Senhor Jesus. Digam graças a Deus. Por isso que eu vou orar pela vida financeira da sua família. Quem aqui é pai ou mãe? Levanta o braço aí bem alto. Bicho, todo mundo, né? É quase todo mundo, não são todos. Bom, e mesmo você que ainda não é, mas que um dia pretende ser, ou homem, ou mulher, ou moço, ou jovem que está aqui, me fala uma coisa, o que você pensa, o que você deseja para um filho seu? Miséria, necessidade, sofrimento, morando num albergue, é tudo isso, irmãos? Não, você quer o melhor. Você quer que o seu filho, no mínimo, seja melhor do que você. Estou certo ou estou errado, igreja? No mínimo,
Isso é mínimo. E se o seu filho for melhor que você não vai estar sendo humilhado, não. Você é exaltado. Isso vai te dar um prazer muito grande. E se seu neto for maior do que o teu filho, melhor que ele, vai ser muito maior que você. Então você vai ter a certeza que aquela semente que você plantou está dando resultado lá na frente. Diga graças a Deus. É isso que eu vou fazer. Eu vou orar pela vida financeira da sua família. Inclui você, inclui o seu marido, inclui a sua esposa, inclui os seus filhos, inclui o seu pai, inclui a sua mãe, certo? Inclui aquele parente. Pastor, a minha mãe não mora aqui, meu pai também não mora tudo longe. Não interessa. No mundo espiritual não tem distância. Amém, Jesus? Isso na segunda, dia 29. Na terça-feira, dia 30, por ser terça-feira, nem todas as igrejas internacional da graça de Deus têm reunião, mas as que têm, fazem uma reunião pela vida sentimental, irmãos. E na terça-feira, eu vou orar pela vida sentimental da sua família. Como é que anda o relacionamento lá, irmãos? Como é que anda o seu relacionamento com os seus? De vez em quando dá uns trovão lá em casa, pastor. Cai até uns relâmpagos. Não era para acontecer isso. Não era. Marido que fica brigando com mulher. Mulher que fica brigando com marido. Espera aí. Quem é que te uniu? Foi o capeta? Foi o demônio que te uniu para ficar essa brigaiada, essa contenda dentro da sua casa? Não, pastor, foi Deus. Aonde tem Deus tem bênção, irmãos. Aonde tem Deus tem paz. Aonde tem Deus tem alegria. Amém, Jesus? Fica lá aquela discussão, ninguém entende ninguém, ninguém vai nada. Filho que abandona pai e mãe. Às vezes não dá nem bola para pai e para mãe. Deixa para lá. Vida sentimental dentro da sua casa. Discussão, briga, desentendimento. Ninguém entende ninguém. Vira uma bagunça. Cada um toma um rumo da vida. Espera aí. Está tudo errado, meu irmão. Andarão dois juntos se não houver o comum acordo, igreja? Dá para caminhar com uma pessoa se não está tendo acordo com ela? Não dá. Não dá nem fora e nem dentro do casamento. Família é para se ter paz dentro de casa. Ter alegria. Um respeitando o outro. O filho tem que respeitar o pai e a mãe. Mas, o pai e a mãe tem que respeitar filho também. Marido respeitando esposa. Esposa respeitando marido. Amém, Jesus? Vida sentimental da tua casa, na terça-feira. Na quarta-feira, como já é a campanha da família, que vai ser o dia 31, eu vou fazer uma oração de libertação total e geral para a sua família. Por quê? Porque se houver alguma perturbação ainda lá, se houver ainda um dedinho do capeta lá, vai ter que sair em nome do Senhor Jesus. Digam graças a Deus. Dia 29, dia 30 e dia 31, agora, final deste mês de agosto. Segunda-feira, 7:30 da noite, terça-feira, 7:30 da noite e quarta-feira, 7:30 da noite. Amém, Jesus? Pensa bem o passo que você vai dar. Você está aí em Tiago 12? Aliás, em Atos 12, tá? Vai no versículo 2. E matou, quem é que matou? Herodes, a espada Tiago, irmão de João. Olhem para mim. Já perdeu Tiago. Vai perder o João também, irmãos? Vai perder o Pedro? E às vezes não é perda da pessoa ter morreu e acabou. Não é perda, porque esse seu familiar
está mais enrolado do que se possa imaginar. Já está em perda aquela vida. Vai continuar perdendo porque está calor, porque está frio, porque não posso, porque não dá, porque não tenho tempo? Pastor, o senhor tem que entender. Não, eu não entendo nada. O que passar daqui é você e Deus. A minha parte eu vou fazer. Eu te garanto. Lógico que isso não acontece, mas só um exemplo. Se não tiver ninguém aqui nessa igreja, nesses 3 dias, eu te garanto que vai estar Ayrton, Wanda e Gabriel. Porque a Miriam e o Mário estão lá em Campinas. Amém, Jesus? Fazendo a mesma campanha. Tá? Eu vou estar aqui. Se eu tiver que orar por mim mesmo, eu oro por mim mesmo. Não tenho problema nenhum. Pensa nisso, irmãos. Isso aqui, na verdade, é um chamado de Deus para a tua vida. Deus está te chamando, tentando te alertar de alguma coisa. Eu não sei o que é, mas Ele está tentando te alertar. E você está deixando passar a coisa em brancas nuvens. Está dado o recado de Deus para a sua vida. Amém, Jesus? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. E que isso sirva para você que está em casa me assistindo também. Não é diferente dos irmãos que aqui estão, não. Isso é para a sua vida. Tá? Não perca o domínio da tua casa, muito menos da tua família. E se já perdeu, meu irmão, peça para Deus te ajudar em nome de Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, que a tua bênção esteja sobre estas vidas. Que o teu poder, meu Deus, venha envolver esta casa e esta família. Meu Deus, eu tenho a certeza que neste dia agora, 29, 30 e 31 desse mês de agosto, nós vamos fazer a grande diferença no seio da nossa família, Senhor. Então, Pai, prepare os corações, prepare as vidas para esse dia de bênção, Senhor. E traga, meu Deus, aqueles que têm familiares que sofrem, qualquer que seja o sofrimento, a adversidade, o problema. Traga aqueles, meu Deus, que realmente querem ver a diferença no meio dos seus familiares. Eu os coloco em tuas mãos. E na certeza, Deus, da tua bênção, eu te agradeço em o nome do Senhor Jesus. De olhos fechados, irmãos. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder. Eu creio no poder da oração. Vou levar os meus problemas. Vou levar meus problemas a Deus. Entregar meus problemas a Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Pai, que fique colocado esse objetivo diante do Senhor, para a glória do teu santo nome, que assim seja. Amém e amém, Jesus. E todos digam graças a Deus e vamos aplaudir ao Senhor bem forte, igreja, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Está aí o recado de Deus para você. Cuide bem daquilo que Deus tem te dado. A quem muito foi dado, você sabe como é que termina esse versículo? Muito lhe será cobrado. Amém, Jesus? Um dia você vai estar diante do Senhor. Não se esqueça disso.